Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, signo de Touro. Como é que vocês estão? Como é que você que está me assistindo agora está, meu amor? Espero que seja bem. Eu sou Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô. Eu tô aqui para fazer uma leitura atemporal para você, não é uma leitura particular, tá? Então pega o que for para você, se não ressoar, veja os seus outros signos fortes no mapa, né? Ou jogue para o universo, ou no final desse vídeo aqui tem um card com a playlist de Touro, você pode maratonar suas leituras anteriores, que são atemporais, tá? Então é válido sim. Tá joia, meu amor? Vamos lá, sem muita enrolação. Eita! Acabei de fazer a leitura do signo de Aquário e olha que eu embaralhei bastante, tá? A leitura do signo de Aquário também abriu a jogada, abriu a mesa com 10 de pentáculos, tá? Então, se você tem alguma coisa de Aquário aí, dá uma olhada no signo de Aquário, já vai estar no ar. Eu estou fazendo umas mudanças aqui com relação às postagens, tá? Por conta de novas coisas que eu vou fazer aqui no canal para vocês. Então, estou tendo que fazer essas mudanças aí. Vamos lá, mais uma. O 7 de espadas. Já vou mostrar as lâminas, tá, meus amores? Não fica preocupada. Lembrando que é importante você assistir até o final, tá? Uma que você me ajuda, você assistindo até o final, você ajuda bastante porque o YouTube entende que o vídeo é relevante. Duas, que me mandaram um pouco diferente. Então, eu faço vários ganchos quando é permitido e quando aparece, né? Falo de vários assuntos e talvez o que você precise esteja, ou queira ouvir, né? Esteja no meio, esteja no final. Então, fica comigo até o final aqui, porque eu faço ganchos, cruzadas, falo bastante sobre algumas coisas. Vamos lá. Fundo do deck, o Cavaleiro de Ouros. Oxe, barulho. O 10, o Cavaleiro de Ouros no fundo do deck, tá? Alguma situação vindo para você, tá? Tem alguma coisa vindo na sua direção. Pode ser alguém, mas não, assim, não vejo assim, nada de relacionamento. Pode ser algum dinheiro que está vindo na sua direção de alguém que deixou uma herança, alguma coisa aí, que passou para outro plano, né? Então nós temos aqui o Cavaleiro de Pentáculos, o Eremita, né? No fundo do deck. O Eremita no fundo do deck. E o 4 de Ouros, né? Então pode ser alguém aí que passou para outro plano que tem uma herança vindo na direção de taurinas, taurinos. Vamos falar aqui, eu já vou clarificar, tá? Aqui teve uma situação, gente, de enganação, pode ter sido até uma situação de furto, tá? Então nós temos o 10 de pentáculos abrindo a mesa de vocês, tá? Nós temos o 7 de espadas, deixa eu aparecer aqui, o 7 de espadas. Nós temos o 10 de espadas e nós temos no final, finalizando a linha, graças a Deus, a justiça. Eu já explico porque graças a Deus, tá bom, meus amores? Vamos lá. Pode ter sido uma situação de furto, alguma coisa com relação. A gente pode estar falando de herança, a gente pode estar falando de dinheiro, de empresa, né, alguma coisa que envolve valor monetário, né? Então a gente pode estar falando de várias coisas. E essa situação aí causou algum problema não, causou um problema muito grande, muito grande mesmo, tá? Chegou a levar taurinos aí nesse 10 de espadas. Porém, contudo, entretanto, como a espiritualidade é muito sábia e Deus não dorme, né? Vamos colocar assim, a justiça veio finalizando aqui a linha de vocês. O que está me dizendo assim, olha, seja o que for que foi feito para taurina, taurino, a justiça vai ser feita.
a justiça vai chegar para essa pessoa, né? Eu vou clarificar as lâminas, pode ser que a história mude no meio do caminho, é normal, tá? Porque a gente está falando para muitas energias, mas a primeira leitura é essa. Vale aqui só uma informação, mas isso é para poucas pessoas, tá? Cuidado com furtos em residência, tá? Aqui está mostrando que tem a possibilidade de furtos em residência, então vai sair de casa, deixa tudo bem trancadinho, tudo certinho, não vacila, com porta aberta, tá? E cuidado com furtos no geral, tá bom? Mas mais assim com residência por conta do 10 de pentáculos, se tem alguém que guarda alguma coisa de valor dentro de casa, alguma coisa assim, é interessante aí estar mudando isso de lugar, principalmente se outras pessoas sabem, tá ok? Nem tudo são flores, né, meus amores? Mas eu não seria digno de ler tarô se fosse pedido para falar e eu não passasse essas informações. Não gosto muito? Não gosto. Mas antes prevenido que remediar, não é verdade? Vamos lá, o 10 de pentáculos, tarô, por gentileza. Eu vou fazer linha aqui, tá? A força. Vamos lá. O 7 de espadas. O rei de paus. Eu já vou até clarificar o rei de paus aqui, tá? Porque quando sai lâminas da corte, principalmente rei e rainha, eu preciso entender se é uma situação de energia, se é uma pessoa, o que é o rei de paus. Por gentileza, tarô, fala pra mim. O que o rei de paus está fazendo aqui? O 3 de espadas em cima do rei de paus, tá? Vai ser uma leitura bem de alerta aqui, tá? Meus amores, eu quero rapidinho agradecer a você que curtiu, comentou, se inscreveu, meu muito obrigado, um beijo para você, tá? Leio todos, né? Não estou conseguindo interagir com todos, mas os que dá para interagir, eu interajo, mas é que tem muito comentário, mas eu sempre deixo o coraçãozinho lá para mostrar que eu li e eu leio mesmo, tá bom? E se você não faz parte dessa família, tá mais do que convidada, tá mais do que convidado. O 10, o Papa em cima do 10 de espadas. E a justiça, tarô? Fala para mim a justiça. A justiça. O pajem de espadas em cima da justiça, já vou clarificar. O pajem de espadas, o carro. Vamos lá. Então, em cima do 10 de pentáculos, nós temos a força, tá? Em cima do 7 de espadas, nós temos o rei de paus, né? E em cima do rei de paus, clarificando o rei de paus, o 3 de espadas, né? Em cima do 10 de espadas, nós temos o Papa. E em cima, clarificando a justiça, o pajem de espadas, tá? E clarificando a pajem de espadas, o carro. Então vamos lá. A situação da justiça aqui, que eu falei que uma justiça vai ser feita, né? Aqui pode ser uma situação de... Aqui a gente pode estar falando até de se for uma justiça terrena, obviamente, né, levando-se em conta isso, é uma situação de alguém assim, talvez alguém jovem aí, então pode ser um advogado um pouco jovem, pode ser uma pessoa, qualquer pessoa aí que seja um tanto quanto jovem quando eu falo assim, não é um adolescente, obviamente, tá? Que talvez venha ajudar taurino aí com relação a alguma coisa de processo, tá? Com alguma coisa de justiça da terra, tá bom? Se tratando de justiça divina, tá? Aí a situação já muda um pouco do contexto, porque o pajem de espadas, ele sugere uma situação, aqui nós temos duas espadas levantadas, tá?
E o Pajem de Espadas, em alguns contextos, ele sugere uma situação de até uma guerra, vamos colocar assim. É sério, né? Isso que eu estou falando é sério, pode procurar aí quem estiver duvidando, né? O Pajem de Espadas, ele pode até sugerir uma guerra. Então eu entendo que aqui é sim uma guerra da espiritualidade aí, para trazer justiça para quem foi injustiçada, para quem foi injustiçado aqui nessa situação, tá? Situação de furto, situação de traição, situação... Aqui temos sim situação de traição, tá? Eu já vou falar, mas o desfecho dessa situação, no geral, é o carro. O carro é a lâmina do triunfo, tá? Outras direções, obviamente, né? Taurinos aí seguindo em outras direções, mas principalmente o triunfo da espiritualidade dado ao fato de que a justiça é uma lâmina da espiritualidade, é um arcano maior, vamos colocar assim, da espiritualidade, e o carro é outro arcano maior, né? Energias aqui de Libra, Gêmeos, Libra, Câncer, forte aqui, e Leão, né? E Touro, a energia de vocês aqui. Gente, o que acontece aqui, olha, é complicado falar isso, eu não sou muito fã, tá? É complicado falar isso, mas aqui, nessa situação de furto, nessa situação de roubo, nessa situação de traição, aqui está falando assim que precisa, primeiro, precisa ter muito equilíbrio com relação a isso. É complicado? É complicado, mas se a pessoa que passou por uma determinada situação ou venha passar por uma determinada situação dessa, não tiver um equilíbrio, não tiver força para, né, essa pessoa acaba sucumbindo à situação, né? Não estou falando que a pessoa vai, né, vir desfalecer, não é isso. Estou falando que é uma coisa que pode deixar muito down, deixar muito para baixo, assim, sabe? E aqui está falando assim, olha, se isso vir a acontecer, ou se isso aconteceu, ou se isso estiver acontecendo, tenha em mente que as coisas vão se ajeitar. A espiritualidade está agindo por você. A espiritualidade está agindo pela justiça, tá? Não gosto nem de falar, mas se for você que está se essa leitura tiver espelhado e for você que está agindo dessa forma aqui, tenha em mente que a casa vai cair para o seu lado, tá? Então, eu tenho que falar, ok? E aqui o que acontece? A gente pode ter sim tido uma energia de Áries, energia de fogo. Qual que é a energia de fogo? Áries, Leão e Sagitário. É isso mesmo, tem a minha colinha ali, eu não nego para ninguém, porque eu não lembro de cabeça. Áries, Leão, Sagitário, tá? Essa pode ter sido uma pessoa com essa energia do Rei de Paus, ou uma pessoa parecida, que talvez esteja metida no meio dessa traição, tá? Por conta desse 3 de espadas aqui. Então a gente pode estar falando de uma traição, sim, de relacionamento, né? A gente pode estar falando de uma traição de alguém que furtou ou passou a perna em alguém, tá? A gente pode estar falando de uma traição de alguém que passou, que indevidamente roubou alguém com relação a um dinheiro, a uma herança, alguma coisa aí de família, tá? Algum objeto de família. Então, assim, o que acontece? Essa situação, ela já está, vamos colocar assim, encaminhada pela espiritualidade. Então, assim, por isso do tarô ter falado assim, olha, haja com equilíbrio, não haja com impulsividade, porque a espiritualidade está tomando conta disso. Porque agora eu vejo que é meio que uma questão, sim, eu estou falando desse jeito, é sim uma questão meio que de guerra para a espiritualidade com relação a isso, com relação a taurinos que foram lesados de alguma forma, tá? Aqui também tem uma situação, meus amores, de traição em relacionamentos, e quando eu falo traição em relacionamentos, com relação à carta do Papa,
Eu posso estar falando sim de casamento, eu posso estar falando de um relacionamento que já é firme, duradouro, não estou falando de relacionamento superficial, não. Relacionamentos firmes, duradouros, pode ter tido aqui também sim um sentido de traição. Porém, a lâmina do Papa, ela não fala só de relacionamentos, ela fala também de contratos, ela fala me sumiu aqui a palavra, mas aqui é o que eu queria falar na realidade com relação a contratos. Então pode ser traição no trabalho, pode ser uma traição, e quando eu falo traição, é traição dolorosa mesmo, alguma coisa assim no trabalho, algum contrato que é desfeito de uma forma assim abrupta. Então, por exemplo, você está trabalhando, de repente está bem, está tudo tranquilo, mas de repente do nada acontece de ser demitido aqui, né? Tem um alerta aqui para quem tem residência e pode ter aí a força aqui, ela está me indicando uma situação de talvez colocar uma proteção um pouco maior na residência, tá? Um cachorro ou uma câmera, sei, alguma coisa assim que possa proteger melhor o seu patrimônio. A força em cima do 10 de pentáculos aqui é proteção de patrimônio também. O 5 de copas em cima da força, o que mais uma vez aqui me reforça a situação de, olha, proteja o que você tem. Tá? Se você tem alguma coisa de valor guardada dentro da sua casa, que outras pessoas saibam onde está, mude de lugar, né? Não deixe no mesmo lugar. Se você tem como proteger um pouco mais a sua residência, colocar um arame farpado, uma cerca elétrica, sei lá, alguma coisa assim, talvez seja interessante, porque o 5 de copas fala do leite derramado, chorar em cima do leite derramado, tá? Então fala assim, olha, faça antes que aconteça e você se lamente. Se você tem como fazer isso, né, faça. Flávio, eu tenho um dinheiro guardado. Tem muita gente que guarda dinheiro, espécie, moeda, né, dentro de casa, porque talvez não confie em banco. Mude de lugar se você conseguir fazer isso, se você puder fazer isso. Mude de lugar, tá bom? O cavaleiro de pentáculos aqui clarificando o Papa, né? Deixa eu clarificar que eu não sou, mas é que eu preciso entender o cavaleiro de pentáculos, por que ele caiu aqui? Por que ele caiu aqui? Cavaleiro de pentáculos. O rei de espadas. Eu vou clarificar o rei de espadas também, porque eu não... Tarô, não faz esse tipo de coisa comigo, não. Ficar mostrando lâmina da corte. Eu, por mim, tirava todas as lâminas da corte aqui do tarô. Eu já fico nervoso quando o tarô faz um negócio desse, gente, pelo amor de Deus. Pô, mostra logo o sol, né? Mostra logo o sol. Mas ele quer falar, né? Ele tem que falar. O que acontece aqui, meus amores? Nessa situação de traição aqui com relação ao Papa, então, como eu falei de casamento, de relacionamentos duradouros, ou contratos, ou coisas do gênero, é assim, olha, se isso acontecer ou vir a acontecer, alguma coisa na sequência, vamos colocar espiritualidade, tá? Espiritualidade na sequência aí é como se estivesse dando um respaldo. É alguma coisa que talvez não chegue tão rápido para taurino por conta do cavaleiro de ouros, mas é uma coisa sólida. Então, por exemplo, se foi uma pessoa que perdeu o emprego abruptamente, vai vir uma situação de um novo emprego, porém, não vai ser agora, assim, logo de cara, né? Saiu de um, entrou no outro. Vai ser uma coisa que vai demorar só um pouco, vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. E quando isso acontecer, vai ser uma coisa sólida, né? Aqui eu vejo uma situação de justiça também, porque o rei de espadas é um rei muito justo e imparcial, então vejo situações de justiça chegando aqui para você
com relação a isso. Se foi um relacionamento, óbvio, tem aquele período de luto, tal, enfim, e aí tem essa situação também vindo para você, alguma coisa que vai te dar um alívio, assim, vamos colocar, tá? Por que eu estou falando isso? Por conta da lâmina do Sol, que já veio clarificando aqui o Rei de Espadas, que seria essa justiça, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos interpretar da seguinte forma, nem tudo está perdido, né? Se alguma coisa desse tipo aconteceu aqui, saiba que a espiritualidade está encaminhando isso, a espiritualidade entrou no meio dessa briga, nós temos a lâmina do triunfo finalizando o jogo de vocês, então nós iniciamos com 10 de pentáculos, finalizamos com a lâmina do triunfo, que está falando, olha, fica tranquilo que isso vai ser resolvido pela espiritualidade, a justiça será feita. Tá? Então, só que assim, tenha equilíbrio, não caia na armadilha da impulsividade, não caia na armadilha de querer resolver você, né? Você querer resolver pelas próprias mãos, que isso não é bacana, isso pode até dar um problema aí, tá bom? Meus amores, o vídeo já passou de 21 minutos, eu vou finalizar aqui, daria pra gente continuar muito tempo aqui falando, mas eu vou precisar finalizar, tá joia? Mas eu espero poder ter ajudado de alguma forma com os alertas que vieram aqui, ok? Não gosto de dar essas notícias, mas se o tarô falou para falar, tá falado, a missão é dada, a missão é cumprida, tá bom? Vou te desejar uma ótima semana. Se você gostou, deixe seu curtir, seu like, sua inscrição. Semana que vem tem mais vídeos, eu posto vídeo toda semana, eu só estou mudando um pouquinho o procedimento, mas toda semana tem vídeo. E a partir de semana que vem serão todos os dias, tá bom? Obviamente, os signos, né? Enfim. Mas eu só tenho a desejar para você uma ótima semana, que Deus te abençoe, Deus te ilumine, muito equilíbrio, muito tudo para você, tá? Não se desespere, não faça nada por conta, ok? Muito importante isso, tá joia? Semana que vem nós nos vemos novamente, se você quiser, obviamente, com uma mensagem muito melhor, se Deus quiser, tá joia? Muito boa sorte para você e até semana que vem. Tchau, tchau!